E aí, pessoal, tudo em ordem? Eu sou o professor Braga, da Oficina do Estudante, e estou aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito de modelos atômicos. Então vamos começar do ponto zero. Se nós começarmos do ponto zero, nós vamos mais ou menos trabalhar assim. A primeira vez que o termo matéria foi pronunciado foi por filósofos gregos. Leucipo e Demócrito lançaram a seguinte ideia filosófica: que a matéria era formada por minúsculas partículas indivisíveis e indestrutíveis, tão pequenas que não conseguimos ver, que eles resolveram chamar de átomos. Então, segundo os filósofos, a menor partícula da matéria eram os átomos. Muitos anos se passaram, muitos cientistas trabalharam, mas foi só no início do século XIX que um cientista, o inglês John Dalton, teve coragem de colocar no papel os resultados experimentais com que ele trabalhou. Então, John Dalton trabalhou com gases. Gás é matéria, portanto formado por átomos, consequentemente ele estava estudando o comportamento dos átomos. Dalton fez várias e várias experiências, colheu resultados e elabora o que passa a ser chamado de primeiro modelo atômico no campo científico. O que Dalton mais ou menos fez? Dalton trabalhou assim: realmente eu concordo com os filósofos, os átomos são tão pequenos que não conseguimos ver, os átomos são indivisíveis, os átomos são indestrutíveis, e vai mais longe. Dalton diz que átomos iguais apresentam propriedades iguais, átomos diferentes apresentam propriedades diferentes, e quando ocorre uma transformação, ou seja, de uma situação inicial para a situação final, algo mudou, os átomos não foram destruídos, simplesmente houve uma nova reorganização dos mesmos átomos. Isso era Dalton. Dalton associou o seu modelo a uma bola de bilhar, átomo indivisível, cheio de matéria, ou seja, indestrutível, compacto, assemelhou a uma bola de bilhar. Alguns anos se passaram e surge Joseph John Thomson. Joseph John Thomson já tinha um certo conhecimento de eletricidade na física e trabalhou como? Descargas elétricas em gases rarefeitos. Trabalhou com os famosos raios catódicos. Então Thomson, através dos dados obtidos, lança um outro modelo. Thomson descobre na matéria uma região negativa, e Thomson diz o quê? Que essa região negativa é formada por partículas ainda menores que o átomo. E ele descobre a famosíssima partícula elétron. Então, o elétron foi descoberto por Thomson nas experiências com raios catódicos. Quando elabora o seu modelo, o que faz Thomson? Assemelha o seu modelo, associa o seu modelo aí ao famoso pudim de passas. Por exemplo, ele diz assim: concordo com os filósofos de Dalton, o átomo forma a matéria, mas ele não concorda mais que o átomo é indivisível, que o átomo é indestrutível. Por quê? Porque ele acabou de descobrir alguém que é menor que o átomo, que era o elétron, lançando assim a natureza elétrica da matéria. Para surpresa de Thomson, todo o conjunto da matéria se comportava como eletricamente neutro, ou seja, se temos alguém negativo no átomo, temos também alguém positivo. E foi quando ele elaborou o modelo associando ao pudim de passas. Quem seria o pudim de passas? A massa do pudim, a região o quê? Positiva, e dentro dessa massa partículas eletricamente carregadas na forma negativa em número suficiente para tornar o conjunto eletricamente neutro. Ok? Isso é Thomson. Qual a principal diferença Dalton para Thomson? A diferença é o surgimento da natureza elétrica da matéria e, consequentemente, aí a ideia da divisibilidade do átomo. No início do século XX, quem surge? Ernest Rutherford, comanda uma equipe extremamente competente e tem a ajuda de Geiger e Arseny. Eles fazem o quê? Eles trabalham aí
um bombardeamento de uma finíssima lâmina de ouro com radiação alfa. Na época, conhecia-se essa radiação alfa, uma radiação pesada, uma radiação positiva. Então, qual foi a experiência? Bombardear uma finíssima lâmina de ouro com radiação alfa. As experiências trazem que resultados? A maior parte das radiações passa direto pela lâmina de ouro, algumas radiações sofrem desvio e outras radiações batem e voltam na lâmina de ouro. Com esses resultados, o que propõe Rutherford e sua equipe? O átomo não pode ser como disseram Dalton e Thomson, ou seja, não pode ser maciço. Para explicar estes resultados, o átomo deve apresentar duas regiões. Uma região muito pequena, positiva, que concentra a maior parte da massa do átomo, que Rutherford e a equipe chamam de núcleo, e uma região muito grande, negativa, praticamente ausente de massa, que os cientistas dão o nome de eletrosfera. E o que faz Rutherford? Associa o seu modelo ao sistema solar, onde você vai ter o quê? Os elétrons girando ao redor do núcleo. Esse é o famoso modelo de Rutherford. Qual a principal diferença de Thomson para Rutherford? Segundo Thomson, o átomo era maciço, compacto. Rutherford já diz que o átomo tem duas regiões, ok? Aí surge um pouco mais adiante, quem? Surge Bohr. Bohr já trabalha o que? Um modelo mais avançado. Esse modelo mais avançado é qual? É o modelo que vai trabalhar a tal mecânica quântica. Porque se ele seguir o modelo de Rutherford, o que vai acontecer? A mecânica clássica prova que uma partícula eletricamente carregada em movimento tende a perder energia e cairia no núcleo. Isto não ocorre. Se não ocorre, tem uma razão, que é a proposta de Bohr. Na realidade, os elétrons realmente giram ao redor do núcleo em órbitas com energia quantizada, com energia constante. Mas esse modelo de Bohr e a distribuição eletrônica é um assunto para a próxima aula, ok? Um grande abraço.